Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Abra o livro, coloque seus fones e venha conosco continuar a jornada por Sombras Eternas, de Glenn Cook. Capítulo 16. Zimbro, surpresa desagradável. O novilho procurou-me quando voltou a querer descer a encosta. Talvez apenas quisesse companhia. Não tinha amigos locais. Que se passa? Perguntei quando entrou no meu pequeno gabinete e consultório. Veste o casaco. É outra vez hora de ir ao coturno. A sua avidez excitou-me apenas por estar farto de Duretire. Tinha pena dos meus camaradas. Não tinham tido ainda uma oportunidade de sair. O sítio era um tédio. E lá fomos, descendo a encosta e passando a cerca. Perguntei. Por que a excitação toda? Respondeu. Não é realmente excitação. É provável que nem sequer tenha nada que ver conosco. Lembras-te daquele adorável agiota? O das ligaduras? Sim. O Crage. Desapareceu. Ele e metade dos seus rapazes. Parece que tentou vingar-se do tipo que o cortou. E ninguém o vê desde então. Franzi a testa. Não me parecia espantoso. Os bandidos estão sempre a desaparecer e voltam a aparecer. Ali. O novilho apontou uns arbustos junto à cerca. Foi ali que os homens que procuramos entraram. Indicou um aglomerado de árvores do outro lado do caminho. Estacionaram as carroças ali. Temos uma testemunha que diz que as viu. Cheias de lenha, disse. Vamos. Mostro-te. Abriu o caminho entre os arbustos e pôs-se de gatas no chão. Seguiu, resmungando por ficar molhado. O vento norte não melhorava a situação. O interior da cerca era ainda pior do que o exterior. O novilho mostrou-me várias dúzias de molhos de lenha encontrados na vegetação perto da brecha. Parece que tinham uma carga pesada. Acho que precisavam de muita para cobrir os corpos. Cortaram-na ali. Apontou para árvores acima de nós, na direção de Duretire. O castelo recortava-se contra as nuvens. Uma pilha de pedras cinzentas a um terremoto do desabamento. Examinei os molhos de lenha. Os associados do novilho tinham nos arrastado e empilhado, o que poderá não ter sido inteligente como trabalho de detetive. Parecia-me que tinha sido cortada e empilhada durante semanas. Algumas pontas estavam mais gastas pelos elementos que outras. Referi isto ao novilho. Reparei. Acho que alguém recolhia a lenha com toda a normalidade. Encontraram as catacumbas por acidente. Foi aí que ficaram gananciosos. Olhei para a pilha de lenha. Achas que a vendiam? Tanto quanto sabemos, não. Ninguém tem vendido lenha da cerca. Provavelmente seria uma família ou um grupo de vizinhos usando pessoalmente a lenha. Verificaste os aluguéis de carroça? Achas que as pessoas são estúpidas a esse ponto? Alugariam uma carroça para saquear as catacumbas? Encolhi os ombros. Esperamos que um deles seja estúpido, não é? Admitiu que sim. Tens razão. Deveríamos verificar isso, mas é difícil quando sou eu o único com tomates para vir ao coturno. Espero que tenhamos sorte noutro sítio qualquer. Se for preciso, trato disso. Quando não houver nada mais urgente. Vou ver o sítio por onde entraram? Perguntei. Quis dizer-me que não. Ao invés, disse. É uma subida e tanto. Quase 1 hora. Prefiro investigar esta história do Crage antes que arrefeça. Encolhi os ombros. Fica para outra altura, então. Descemos ao território de Crage e deitamos mãos à obra. O novilho mantinha alguns contactos da sua meninice. Devidamente motivados, com algum falariam. Não me foi permitido assistir. Passei esse tempo a beber cerveja numa taberna onde, em simultâneo, se derreteram com o meu dinheiro e me trataram como se tivesse a peste. Quando me perguntaram, não neguei ser um inquisidor. O novilho juntou-se a mim. Talvez não tenhamos nada, afinal. Há rumores de todo tipo. Um deles diz que foram os seus próprios homens a matá-lo.
Outro diz que foi a concorrência. É um pouco brusco com os vizinhos. Aceitou uma caneca de vinho por conta da casa, algo que não o vira fazer antes. Atribuiu a preocupação. Há uma pista que poderíamos seguir. Andava obcecado com um estrangeiro que o ridicularizou em público. Há quem diga que foi esse estrangeiro a cortá-lo. Puxou por uma lista e começou a lê-la. Suponho que não haverá muita coisa para nós aí. Na noite do desaparecimento do Kraj, houve muito alarido. Mas sem uma única testemunha ocular, claro. Sorriu. Quem ouviu diz que foi uma batalha feroz. Isso faz-me dar crédito à teoria do golpe palaciano. Que tens aí? Uma lista das pessoas que traziam lenha da cerca. Algumas ter-se-ão visto umas às outras. Pensava que poderia encontrar alguma coisa interessante se comparasse os seus testemunhos. Pediu mais vinho com um gesto. Daquela vez pagou, e o valor cobriu também a primeira caneca, mesmo que a taberna lhe recusasse o pagamento se tivesse percebido. Pareceu-me que o povo de Zimbro estava habituado a dar aos custódios tudo o que desejassem. O novilho tinha, pelo menos, um sentido de ética para com o povo do coturno. Não dificultaria ainda mais as suas vidas. Não consegui impedir-me de simpatizar com ele em alguns aspectos. Então não vais investigar a história do Kraj? Sim. Claro que sim. Os corpos desapareceram, mas isso não é invulgar. É provável que surjam do outro lado do rio dentro de alguns dias, se estiverem mortos. Ou berrando por sangue, se não estiverem. Encostou o dedo a um nome na lista. Este tipo frequenta o mesmo sítio. Talvez possa falar com este tal corvo enquanto aqui estou. Senti o sangue abandonar minha cara. Quem? Olhou para mim com estranheza. Forcei-me a descontrair, a parecer despreocupado. Ele franziu as sobrancelhas. Um tipo chamado Corvo. O estrangeiro que, supostamente, se envolveu com o Kraj. Frequento o mesmo sítio que este outro tipo na minha lista de coletores de lenha. Talvez lhe faça umas perguntas. Corvo. Um nome invulgar. Que sabes dele? Só que é um estrangeiro e, supostamente, que ama reis. Chegou há uns anos. O vagabundo típico. Dá-se com a malta da cratera. A malta da cratera eram os refugiados rebeldes que se tinham estabelecido em Zimbro. Fazes-me um favor? É uma possibilidade remota, mas este tipo pode ser o fantasma de que falava no outro dia. Mantenha a distância. Finge que nunca ouviste o nome. Mas consegue-me uma descrição física. E descobre se tem alguém com ele. O novilho franziu a testa. Aquilo não lhe agradou. É importante? Não sei. Pode ser. Está bem. Mantém tudo discreto, se puderes. Este tipo disse algo, hã? Se for o tipo que conheci, que achava que estava morto, sim. Temos assuntos pendentes. Sorriu. Pessoais? Acenei com a cabeça. Avançava às cegas. Aquilo era sensível. Se fosse o meu corvo, precisava de avançar com cuidado. Não me atrevi a deixá-lo ser arrastado pela nossa operação. Sabia demasiado. Poderia se levar a que metade dos oficiais e sargentos fossem interrogados. E mortos. Decidi que o novilho reagiria melhor se mantivesse aquilo misterioso, com o corvo implicado como um velho inimigo. Alguém por quem faria quase qualquer coisa para poder atacá-lo às escuras, mas que não tinha qualquer outro tipo de importância. Pago a tua conta, disse ele. Olhou-me com uma expressão um pouco alterada, como se lhe agradasse descobrir que, afinal, eu não era realmente diferente. E não sou, raios. Mas gosto de fingir que sim, na maior parte do tempo. Disse-lhe. Vou voltar para Duretile. Preciso de falar com uns amigos. Consegues voltar sozinho? Consigo. Diz-me o que descobrires. Vou fazer isso. Separamo-nos. Subi a encosta tão depressa como me carregaram as minhas pernas com 40 anos. Levei o elmo e o duende para onde ninguém nos ouviria.
Talvez tenhamos um problema, amigos. De que tipo? Quis saber o duende. Ansiou por me ouvir logo que o chamei. Supus que pareceria um pouco agitado. Há alguém chamado Corvo a operar no coturno. No outro dia, quando lá estive com o novilho, pareceu-me ver à distância um tipo que se parecia com o nosso Corvo, mas não dei importância. Não tardaram a ficar tão nervosos como eu. Tens a certeza de que é ele? Perguntou o elmo. Não. Ainda não. Saí de lá mal ouvi o nome Corvo. Deixei o novilho pensar que é um velho inimigo que quero esfaquear. Vai fazer perguntas por mim enquanto se ocupa dos seus assuntos. Para conseguir uma descrição. Para ver se a amorosa está com ele. É provável que esteja a delirar, mas queria que soubessem. Como precaução. E se for ele? Perguntou o elmo. Que fazemos? Não sei. Pode ser um problema sério. Se a sussurro tivesse algum motivo para se interessar. Por exemplo, se estiver envolvido com os refugiados rebeldes locais. Bom. Sabem como seria. O duende disse. Recordo que o silencioso disse que o corvo fugiria para tão longe que nunca ninguém o encontraria. Talvez tenha pensado que fugiu para longe que chegue. Estamos quase no fim do mundo. Em parte, era por isso que estava tão nervoso. Aquele era o tipo de sítio onde conseguiria imaginar o corvo escondido. Tão longe da senhora como poderia chegar sem aprender a andar sobre as águas. Parece-me, disse o elmo, que deveríamos ter a certeza antes de entrarmos em pânico. Para decidirmos o que fazer a seguir. Poderá ser o momento para mandar os nossos homens ao coturno. Era nisso que pensava. Sugere outro plano a sussurro. Dir-lhe-emos que investigamos isso enquanto os homens procuram o corvo. Quem? Perguntou o elmo. O corvo reconheceria todos os que o conhecem. Não é verdade. Usaremos os homens que se alistaram em Encanto. Enviaremos o penhorista para ter a certeza. Não é provável que se lembre dos tipos novos. Foram tantos. Se quiseres alguém de confiança para acomodar a coisa e para lhes dar apoio, usa o duende. Põe-no onde possa manter-se longe da vista sem soltar as rédeas. Que te parece, duende? Perguntou ele. O duende esboçou um sorriso nervoso. Dá-me alguma coisa para fazer, por favor. Estou a perder o juízo aqui. Esta gente é estranha. O elmo riu-se. Saudades do zarolho? Quase. Muito bem, disse eu. Precisarás de um guia. Terei de ser eu. Não quero que o novilho dedique mais atenção ainda a isto. Mas, lá embaixo, acham que sou um dos homens dele. Terás de me seguir à distância. E tenta não parecer o que és. Não tornes isto mais difícil. O elmo espreguiçou-se. Vou agora chamar o patrão e o penhorista. Leve-nos para baixo e mostre-lhes um sítio onde possam ficar. Um deles pode voltar para levar os outros. Vai à frente e estuda o terreno com o duende. Saiu. E assim foi. O duende e os 6 soldados ocuparam quartos a pouca distância do quartel-general do agiota Krage. No alto da encosta, fingi que tudo aquilo era pela causa. Esperei. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura.